foi de repente que ele viu a mulher formosa, ele teve vontade. Ele viu que caiu, pronto, aqui me acabei. Pronto, aqui me acabei. O que ele fez? Fez carreira. Essa é a diferença. Mas José pecou ali. Para Deus, para nós e para o mundo não. Mas para Deus ele pecou. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz o Senhor Deus, através da carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém. Pode sentar. Como eu disse, é linda. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela realmente se renova. À medida que a gente vai tendo experiência com Deus, a gente vê que se renova mesmo. Porque se foi novo para mim, imagine para vocês, né? E é um assunto muito que nós precisamos ver, rever, relembrar, que é o assunto da liberdade. A teologia reformada, ela trata o assunto da liberdade cristã com muita importância. Porque a teologia reformada, ela nasceu exatamente em virtude do legalismo da Igreja Católica. Era uma doutrina que não era a doutrina sã, baseada em reputação, baseada em padrões humanos. Então, Deus levantou a Igreja de Cristo com a reforma. Essa grande importância dada a essa qualidade nossa, a essa liberdade, é exatamente porque o Novo Testamento, ele considera a salvação em Cristo como único meio de libertação do pecado e da corrupção. Então, veja que aqui Deus já foi me alertando para coisas novas. Salvação em Cristo é o único meio, não tem outro, né, de libertação do pecado e da corrupção. Ou seja, não adianta você fazer nada. A salvação em Cristo, que é mediante a fé em Cristo, pela graça. É tão tremendo que você pensa assim, quer dizer que se eu não for salvo, eu vou pecar. De qualquer maneira, vai. Então, se eu sou salvo, se eu não sou salvo, eu peco nem que não queira, é verdade. Se eu for salvo, então eu não peco, nem que eu queira, é mentira. Por quê? A salvação em Cristo, não é as suas atitudes. O fato de Cristo estar em você, não quer dizer que a carne não está mais. Isso é tão difícil da gente entender, olha, foi tantos anos para me captar isso aqui, porque eu não aceitava. Eu não posso pecar de maneira nenhuma. E aí eu estava indo contra a Bíblia. Então, consequentemente, a verdadeira prática de vida cristã, ela representa uma vida de liberdade. Jesus Cristo nos libertou para a verdadeira liberdade. Porque eu vivia no pecado, como muitos vivem, na mentira de que eu vivia sem pecar e guardando a minha reputação. Até que a verdade de Deus me libertou dessa mentira, me fez reconhecer pecador e necessitado de Cristo para que eu não pratique esse pecado. Mas, enquanto ele não vier, eu não deixo de ser pecador. E o meu problema era ser pecador. Eu não aceitava. Eita, pastor, mas então você está dizendo que eu tenho que aceitar ser pecador? Então eu sou pecador uma vez... Aí está a diferença.
Se você for o iníquo, pecar e não tiver problema nenhum, é sério o seu caso. Agora, se você pecar e quiser morrer, ore, pronto, você está o perfeito cristão. Essa é a vida do cristão. Então, luta e se agarra com Cristo para não pecar. Porque se tu é salvo e pecar, tu quer morrer. Olha, eu tenho certeza que se não fosse Cristo na minha vida, com pecados que eu já cometi no pecado depois de cristão, eu só não tirei minha vida porque eu sou salvo. Mas só uma coisa passava a minha dor por ter magoado Deus assim, era me matar. Aí eu tenho absoluta certeza que o cara que se mata, ele não é salvo. Ele não é salvo. Porque dor nenhuma, nada na minha vida, nada me fez ter tanta vontade de me matar quando eu magoei a Deus. Nem abandono, nem nada. Conversa é essa? Dói tudo, mas negócio de nem pensar. Nem pensar. Então é uma coisa tão profunda, é uma coisa tão espiritual e tão simples, que se Deus não lhe iluminar disso, você não consegue entender. Ou você é legalista e vive morrendo e sofrendo só pelo fato de pecar, ou você aceita Cristo e busca Ele e luta contra o pecado, sabendo que você pode pecar a qualquer hora. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus. Está vendo o legalismo? Eles se achavam que por ser filho de Abraão, eles eram livres, eles eram salvos, eles eram, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não vamos fazer a exegese toda, mas todo que comete pecado, olha, ele não diz assim, todo que é tentado é escravo da tentação. Ele diz todo que comete pecado. Você é escravo quando você não consegue reagir. Então você é escravo do pecado. Mas você é tentado e luta contra ele, então você não é escravo do pecado. Porque o pecado não está mais te dominando, ele está tendo trabalho para fazer tu pecar. E tu só peca se tu baixar a guarda, Mas se você se prevenir, se você estiver orando com Cristo, você estiver se preparando para o ataque, não acontece. Você viu que como muda o sentido, né? Você não é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Não fala na tentação, já está lá na frente. Escravo não fica sempre na casa. O que é isso, pastor? Porque o escravo tem a casa, tem o senhor e tinha os filhos que era dele. O escravo não permanecia. Tinha um momento que ele ia para fora. Está falando aqui do que não é salvo. O filho nunca saía. Ele é filho. O filho de Deus nunca perde a salvação. O que não é filho, ele sai. Uma hora ele sai. O filho sim, ó. Para sempre. Está falando da eleição. Está falando da salvação. Então, ó, o escravo do pecado, ele não permanece na casa. Mas o que não é escravo do pecado, mas peca, olha aí. Ele não é escravo, mas ele peca. Esse sim, ele permanece para sempre. Porque Cristo está ali pagando por ele. Se, pois, o Filho vos libertar, olha aí, ó, confirmando. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que glorificar a Deus. Eu tô conseguindo não pecar. Está confirmando que o Filho me libertou. Eu sou verdadeiramente livre.
Eu não sou escravo do pecado. Vem tentação de tudo que é jeito. Eu digo, Senhor, eu sou livre. Eu não estou pecando. Eu não sou escravo do pecado. O perigo que nós devemos evitar e saber é que essa liberdade concedida por Cristo, como muitos pregam, acreditam e vivem hoje, não representam um avanço, podemos dizer assim, sociopolítico e econômico, muito menos permissividade ou permissão para pecar. Pelo contrário, é força para você não pecar, é autoridade para você não pecar. É dar a você o que você não tinha. Condição. Você está vendo, você tá vendo onde é que está ficando a tentação? A tentação está ficando, ó, de escanteio, que é a tua preocupação. Que é o que te enfraquece para tu lutar contra o pecado. Você viu que coisa tremenda? Quanto tempo eu perdi preocupado porque eu era tentado? E a Bíblia diz que eu nunca, enquanto Cristo não voltar, nunca, jamais deixarei de ser tentado. Agora, como eu não sou escravo do pecado, eu não pecarei, porque Cristo me libertou para ser livre. Essa liberdade por Cristo é relacionada a alguns pontos específicos que todo verdadeiro cristão deve obrigatoriamente conhecer. Primeiro, nós fomos libertados da lei mosaica, da lei de Moisés. É exatamente isso. Tudo que Deus falou aqui. Eu não conseguia, eu estava aprisionado pela lei, eu era condenado pela lei, porque eu não consigo cumprir a lei, não adianta. Então Cristo veio e me libertou da lei. Ela era considerada como um sistema de salvação. Lembra lá no começo que diz que a salvação em Cristo é o único meio de salvação? Então já não é mais a lei. Agora, justificados pela fé em Cristo. Nós cumprimos a lei através de Cristo, porque nós mesmos não podíamos cumprir. Não podemos mais ser condenados pela lei. Porque Cristo já me justificou. Ele já pagou e me libertou. Porque graciosamente, ou seja, pela graça, segundo aprendemos nas Escrituras, fomos absolvidos com base no mérito de Jesus Cristo. Está bem definido em Romanos 13, 19. Vamos só ler o texto. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Acabou-se. Todo mundo perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Viu aquela palavra que diz que ela avulta o pecado, ela traz à tona. O conhecimento da lei faz eu conhecer aquilo que eu não posso cumprir. A letra mata, me condena. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora, sem lei. Quando fala lei, aí já está falando da palavra de Deus, tá vendo? Aí a lei anterior tem um significado e a posterior já é outro completamente diferente. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ora, se é sem lei, como é que se manifestou a lei? É porque está falando da lei, letra, e aqui está falando da lei, decreto de Deus, promessas de Deus, de salvação. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção. Aí não tinha, por isso que a palavra diz, não tem judeu nem grego, nem santo nem pecador. Todos estão pecadores. Todos carecem da glória de Deus.
Agora, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, mediante a libertação que há em Cristo Jesus. Você já viu como é tremenda a palavra de Deus? Tem uns que leem e querem interpretar. Quando Deus ilumina, a palavra confirma. Eu falo, Deus fala aqui, aí eu vou ler, aí está escrito na palavra aquilo que Deus deu a iluminação. É o contrário. Quando você vê o cara ler muito e fazer a interpretação dele, ali ele está sendo totalmente acadêmico. Ele tem que, na iluminação, ele falar. Aí depois vem a confirmação na palavra. É isso que eu acho maravilhoso. A quem Deus propôs, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, pagamento, mediante a fé, para manifestar sua justiça. Vocês estão sabendo exatamente o que eu estou dizendo. Não vou parar para falar, porque eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui eu vou falar rapidinho. O que quer dizer isso aqui? É porque antes de Jesus, ninguém foi justificado. E Deus deixou impune. Ele não cobrou com o que devia a morte de todos. Aí, para uma tipologia, para lembrar que o pecado levava à morte, ele determinava o sacrifício dos animais. Mas não salvava ninguém. É isso aqui que diz. Muita gente não entende. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Agora você entende. Estava impune. Até Jesus pagar, estava impune. Estava todo mundo fazendo e não sofria nada. Quem sofria eram os animais. Aí Deus veio com Jesus e resolveu. Tendo em vista a manifestação, olha a confirmação. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. O que era impune, ele justificou agora, pagou agora no tempo presente. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você viu como tudo que Deus fala, aí você lê a palavra, está tudo confirmado. É um dos sinais que é Deus que está iluminando. É quando você traz a interpretação e depois Deus confirma na palavra. Pela palavra, aí você está entendendo agora. Se você ler só a palavra, sem antes Deus iluminar, você não sabe, você não vai pegar tudo isso. Mas você lendo a palavra agora, já tendo escutado, aí você entende perfeitamente bem. É isso que me maravilha, é isso que me regozija, é isso que me dá alegria, é isso que me faz dar glória a Deus quando eu estou na palavra sozinho. Eu estou vendo Deus falar ali, me iluminar. É muito lindo. Romanos 6 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Nós acabamos de dizer várias vezes que você foi livre. Você não é escravo do pecado. O Senhor, Ele tem domínio sobre o servo, sobre o escravo. Você não é mais escravo do pecado. Então o pecado não tem domínio sobre você. Lá em outra palavra, dizendo a mesma coisa. Olha aqui, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E tome confirmação. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Olha aí. Então agora eu posso, como muito querem dizer, muito tremenda a palavra, né? Deus fala como se falasse assim, está aqui escrito, de modo nenhum. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Ora, se você obedece, você é servo. Se você é servo, você obedece. Se você obedece o pecado, você é escravo do pecado. É tanto que ele diz aqui. Vou voltar para completar agora. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, você está obedecendo o pecado.
Desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Aí diz assim, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você sabe a quem você obedece? Você é servo, você é escravo, seja do pecado para a morte, seja da obediência, da justiça para a salvação. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, porque nós éramos escravos, como a gente viu no começo, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Está vendo? Aqui está falando de doutrina. Qual foi a doutrina que vocês foram entregues aqui? Vocês foram entregues à sã doutrina, que é a doutrina da eleição, da graça. É exatamente isso. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E uma vez libertados do pecado, porque vocês não são mais escravos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Escravo da justiça é a mesma coisa. Nós éramos servos, escravos do pecado, passamos a ser servos da justiça. Da justiça de que justiça? Da justiça de Cristo. Eu sou servo da santidade, eu sou escravo da santidade. A santidade me arrasta para ser santo. O pecado me tenta para pecar. A santidade tem domínio sobre mim. O pecado não tem domínio sobre mim. Essa é a grande diferença. Maravilhosa, perfeita. Uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Por isso que eu digo, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ninguém tem livre-arbítrio. Ninguém faz o que quer. Agora está no meio, está no meio aí, a tentação, rapaz. A tentação não quer dizer que tu é escravo, não. A tentação não quer dizer que tu que tu não é salvo, não. É não. A tentação vem para você mostrar que é livre. É para isso. O obreiro tem que ser provado para ser aprovado. Aí o diabo diz, ele é salvo? É. Pois deixa eu tentar ele. Deixa eu tentar ele. É para isso que ela serve. Gálatas 3:23 diz assim, mas antes que viesse a fé, você vê a confirmação total em todos os textos que Deus dá? Tudo que a gente fala, aí vem a palavra literal. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados. Nós estávamos sob o domínio, sobre o governo, sobre o comando da lei, e estávamos nelas encerrados, encarcerados, presos. Para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Haveria de revelar-se. Olha aí. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para que de futuro, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que você estava preso, os eleitos estavam presos, encarcerados na lei, para serem salvos pela fé que futuramente ia se manifestar. Todos. Mas tendo vindo a fé, aí ele diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio, tá vendo? Você estava encarcerado, você estava preso na lei, aí ela te serviu de aio, de guia, de amo. Ela te serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Quando eu me desesperei, quando eu era eleito, eu não aceitava o pecado, aí eu não tinha para onde fazer. A lei, aí eu procurei na lei, ela foi, só tem um caminho. É a verdade e a vida, é Cristo. Eu não encontrei nela, não parei de buscar, ela me levou a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Rapaz, é muito perfeito. Rapaz. Como é que o desgraçado não acredita que isso foi escrito por Deus? Porque é uma sequência muito perfeita, rapaz. Ora, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então eu não preciso mais da lei para me levar a canto nenhum.
porque Cristo já a fé já me levou a Cristo. Você vê que coisa linda, que coisa... Já não permanecemos mais subordinados ao aio. Foi o anjo que mudou a página, eu ia mudar, ele adiantou-se. Quando eu olhei, era ela que eu ia passar aqui para trás. Isso quer dizer que a paz e o acesso que passamos a ter a Deus, após justificado, mediante a fé, vem, como nós vemos em Romanos 5, 1, 2, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho paz em Deus por meio de Jesus Cristo, porque eu fui justificado mediante a fé. Não tem jeito de eu ter paz achando que não, é porque não pequei, não. Eu tenho paz porque eu fui justificado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso eventualmente pecar porque a carne está em mim, aí você dá brecha, você dá um amor, aí você peca. Agora você está justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Você está firme na graça? Você está firme na graça porque você não está na prática do pecado, rapaz. Não é porque você não está sendo tentado, não. A gente tem que se alertar para isso. O fato de você estar sendo tentado, Renato falou, os pensamentos... Só tem um jeito. Só tem um jeito. Quer dizer, ou Cristo voltar, ou Cristo chamar ele na hora, ele justificado, ou então, ele ir no hospital e mandar o médico arrancar o cérebro dele. Mas só tem esse jeito de você não ter pensamento ruim. Não existe outro. Não existe, não adianta se enganar. Por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nós estamos firmes na graça, meu irmão. Firme na graça é estar lutando contra o pecado. Se entregar a ele é estar escravo do pecado. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha aí, ó. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu não posso me gloriar em mim, porque eu ainda peco. Aí eu me glorio na esperança da glória de Deus. Quando Jesus vier, a glória dele vai me alcançar. Aí eu estando aqui agora, eu me glorio na esperança da glória de Deus. Não tem por que eu me gloriar aqui agora, a não ser na esperança dessa glória que eu vou receber um dia juntamente com vocês, em nome de Jesus. É totalmente baseado, fundamentado no fato de termos sido graciosamente aceitos e adotados em Cristo. Não depende, nem jamais dependerá do que fazemos, como também nunca será colocado em risco pelo que deixamos de fazer. Você paga aqui. Se você é salvo, e o maior pagamento que você dá é aquele que eu digo, é o sofrimento por ter pecado. Aí como eu peço a Deus, oh meu Deus, quando eu te desagrado, que eu sei que te desagradei, meu Deus, o Senhor sabe como eu queria que o Senhor tivesse me limpado e me levado na hora. Para mim era muito melhor. Porque você fica sem, é como assim, você fica sem esperança. Por quê? Porque mesmo os eleitos, enquanto vivem nesse mundo, não vivem pela perfeição. Embora queiram, busquem e perseverem, mas na verdade vivem pela misericórdia e o perdão. Deus não vai se contradizer. Ele diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Para que Deus diz isso? É porque ela é necessária, rapaz. Ele diz que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Isso quer dizer,
Então, que eu necessito de Deus e da luta, e sou passivo de pecar. Eu não vivo aqui pela perfeição, eu vivo pela misericórdia. Eu tenho que perseverar, lutar. Agora, mesmo a minha luta, mesmo tudo, é a misericórdia de Deus, porque eu falho. Aí ela se renova, aí Deus me perdoa, aí vai. Você viu como é bem sutil? Tem momento que você prega assim, que você, se você quiser, você pende até do lado de dizer assim, então eu posso pecar. Pode não, rapaz. Tu não é escravo do pecado, não. Tu é tentado. E se tu chegar a escorregar, tu vai se desesperar, querer morrer. E não vai querer ficar no chão, não. Tu vai querer se levantar. É melhor não cair. Porque a dor para se levantar é grande. Essa verdade não é aceita pela maioria porque contradiz todas as religiões. Porque o instinto dessa humanidade decaída, impregnada em todo tipo de religiosos, acham que o relacionamento correto com aqueles que eles consideram Deus só pode ser obtido e mantido mediante as disciplinas de observância da lei, das tradições, dos rituais e ascetismo. É exatamente isso que Deus condena. Você não faz isso. Aí eles ficam por aí, botando roupa até aqui, fazendo... escravo do pecado. É por isso que não aceitam a doutrina da eleição, da graça, porque eles acham que eles são santos pelo aquilo que eles fazem. Eu tenho que me esforçar. Eu não consigo ser justo se eu não for justificado por Jesus. Eu sou pecador, mas eu não sou escravo do pecado. Mas isso, enquanto Jesus não vier, eu não posso dizer que não sou pecador. Eu não posso me gloriar, a não ser na glória da esperança, da glória de Jesus quando Ele vier me buscar. É isso que a gente tem que entender. As diversas crenças, religiões e doutrinas que hoje existem no mundo prescrevem e ensinam essas práticas mecânicas e humanas como meio de obter a justificação, tendo como objetivo a salvação. É os bondosos, é os caridosos. Né? Os caras adoram o ídolo, faz tudo o que faz, aí são caridosos, fazem campanha de caridade, escravo do pecado, rapaz, são adúlteros. São adúlteros. As pessoas que se valem disso e vivem disso não têm Cristo, mesmo que se digam cristã. Deus já mandava o apóstolo Paulo alertar que os judeus que não viviam Cristo, viviam dessas práticas. Romanos 10, a partir do versículo 1 diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Rapaz, aqui estava falando dos judeus. Como eu posso falar dessas igrejas? Rapaz, minha súplica a Deus é que eles sejam salvos. Não são salvos, não. São salvos, não. Porque lhes dou testemunho que eles têm... presta atenção. Zelo por Deus. Zelo. Eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Entendimento de quê? Da palavra. Com a sabedoria da palavra. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, olha aí, desconhecendo Jesus, que é a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, cumprindo a lei, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque eles se acham que eles conseguem, eu vou cumprir a lei, eu sou isso, eu sou bom, e tal, e não se sujeita a Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É muito tremendo, né? O fim da lei é Cristo, para a justiça. Mas se você disser que acabou a lei, acabou a justiça. Não tem justiça sem lei. Mas está falando da justiça, da lei, letra, e está falando da justiça divina de Deus. Como é que vai entender, rapaz? Se o cara for só no acadêmico. Aí vai dizer assim, olha a contradição. Porque o fim da lei é Cristo. Acabou-se a lei, para a justiça de todo aquele que crê. E que justiça, rapaz? Se acabou a lei, acabou a justiça. Aqui não. Acabou a lei que condenava, que ninguém podia cumprir. E veio a justiça de Cristo que me libertou. E me dá força para cumprir.
As experiências do apóstolo Paulo e as humildes, mas verdadeiras experiências do escravo de Cristo, o pastor Humberto, mostram como são fúteis e inúteis essas tentativas de viver pela religiosidade e santidade própria. Não adianta irmos contra Deus, contra as Escrituras. O desempenho humano deixa sempre a desejar, fica sempre muito aquém, muito abaixo do ideal verdadeiramente cristão. Não adianta. Pastor Humberto quer ser santo? Se reconheça pecador. Aí o poder de Deus vem sobre mim e se manifesta na minha fraqueza. Por mais corretos que um homem tenha seus atos exteriores, a sua reputação, mas o seu coração enganoso e corrupto sempre abrigará desejos pecaminosos, ao mesmo tempo em que não possui anseios apropriados e aprovados por Deus. Essa é a minha carne, esse é o meu eu. O negócio é que ela fazia, ela mandava e eu obedecia, agora ela manda e eu luto. Mas ela está ali, ela está ali. Você está vendo como você está? Você está livre da culpa da tentação? O pastor Humberto está ficando mole, está afrouxando. Tá, não. É a palavra, meu irmão. Palavra. É a palavra de Deus. Ela está aqui, eu prego. E eu era realmente tão assim que eu pensava, rapaz, o quê? É a palavra de Deus, meu irmão. Não tem o que você questionar. Você tem que dar glória a Deus. Então o evangelho não é tão duro, não. Você pode ser tentado. Mas o fato de você ser poder tentado, não justifica você pecar, não. Não justifica, não. Você tem que correr para Cristo, se agarrar com Ele. Porque você é escravo de Cristo e não escravo do pecado. E a balança fiel, para aquele lado se arrepender, chama-se tentação. Então ela é necessária. Já viu dizer que a tentação é um privilégio do cristão? Pois é. Ela é o fiel da balança. Ela é quem diz, a tentação é quem diz o que tu é. Se tu é escravo do pecado ou se tu é escravo de Cristo. É muito maravilhoso. Romanos 7 diz assim, a partir do versículo 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? Aqui, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Porque ela mostra, ela avulta o pecado. Aquilo que você não sabia que é pecado. A lei humana diz que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Se não houver uma lei proibindo, então você pode fazer. É a mesma coisa, é tirado daqui. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aí eu não saberia que a cobiça era pecado. Mas a lei disse, não cobiçarás. Agora pronto. Agora, acabou-se. Aí, como é que você não vai cobiçar, rapaz? Como é que você não vai querer? Um homem não vai olhar para uma mulher? Foi o que Jesus disse. Aquele que olhar para uma mulher com intenção pura, já pecou com ela, já adulterou com ela. Mas pastor, não é a prática. Olha, veja que coisa profunda. Que Deus faça você entender essa explicação aqui. Aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Aquele que a desejar. Para Deus. O diabo, ele não é onisciente. Ele não sabe o que está no seu coração. Então, se você tiver desejos, você está sendo tentado. O diabo só considera pecado quando você pratica o ato. Quando você pratica. Deus não. É por isso que para Deus, todos nós somos pecadores. Porque ninguém consegue não pecar em pensamento. Entre aspas. Então, para Deus, eu sou pecador. Até que Jesus venha e tire a carne e me entregue a glória dele. Isso é para que eu sinta a necessidade de Jesus. Como Paulo sentia, como todo homem de Deus tem que sentir.
Então, eu tenho que sentir essa necessidade. Mas o pecado para o diabo só se consome só quando ele é praticado. Ele não acredita. Por que é que você tem que ir para frente, confessar a Cristo, você não crê no coração? Se com a boca confessares a Jesus como teu Senhor, e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem gente que diz, não, eu creio no coração, não preciso ir lá não. Você crê no coração, o diabo não acredita. O diabo diz assim, você crê? Por que você não vai lá na frente para me ver? Você caiu no pecado? Não, eu quero ver. Porque do jeito que ele não olha o que é bom no coração, ele não consegue, porque ele não vislumbra o coração, ele também não consegue ver o pecado no meu coração. Porque ele não é onisciente. Ele quer ver o praticar. Ele não se contenta. Eu posso até dizer para ele, eu estou tentado. Mas ele não acredita. Porque o diabo, ele só acredita no que vê. Ele quer ver. Você está vendo? Quando Deus diz assim, aquele que olhar para a mulher já adulterou com ela, está falando você e Deus, rapaz. Está vendo como você é imundo? Você está vendo o que é que você é capaz de fazer? Você está vendo o que é que... Aí o que é que acontece? A misericórdia de Deus. Aí você vai, agradece a Deus, porque você não cometeu, porque Ele não deixou, Ele deu força. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Está vendo? É o pecado, ele desperta a concupiscência, a vontade. Porque sem lei está morto o pecado. Ora, se não tem uma lei proibindo, então não é pecado. Se Deus dissesse assim, não roube, não cobice, não era pecado. Não era pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Parece incompreensível, mas não é não. Sem a lei eu vivia. Não tinha lei que me condenasse. Não tinha lei dizendo que eu pecava. Então, não tinha pecado, entre aspas. E não tinha consequência do pecado, que é a morte. Mas como veio o preceito, veio a lei, aí reviveu o pecado. Aí eu morri. Porque ele estava escrito na lei. Quando ele não estava escrito, você não pode me cobrar uma conta que você não apresenta a prova. Mas se você apresentar, aí eu devo. E o mandamento que me fora vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Olha, outrora sem lei eu vivia. Eu vivia porque eu não tinha pecado. Eu estou falando de uma maneira vocês entenderem. Mas sobrevindo o preceito, a lei apareceu, então apareceu o pecado. Aí eu morri porque eu pequei. E o mandamento que me fora para a vida, que era a lei, verifiquei que este mandamento se me tornou para a morte. Porque ela trouxe a mim o pecado. O cumprimento da lei me trazia vida, mas eu não cumprindo a lei, não conseguindo cumprir a lei, ela veio para mim agora foi morte. Pronto, acabou-se. Estou morto. Aquele profeta que disse, né? Estou morto. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Aí o que aconteceu? O anjo foi, trouxe uma brasa no Atenais, tocou nos seus lábios e o purificou. Isso aqui é uma tipologia de Cristo, rapaz. Aquele homem no pecado, ele não tinha Cristo, ele estava morto, se ele visse Deus. Aí ele recebeu o Cristo, aquela brasa. Aí ele passou a ter vida em Cristo. Veja a diferença. Aquele homem que disse assim, estou morto, sou homem de lábios impuros e habito num povo de puros lábios. E meus olhos viram o Senhor. Um pecador como eu. Quando ele recebeu Cristo, entre aspas, lá na brasa, ele foi purificado. Qual foi a atitude dele? Apresentou-se todo pomposo na frente. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim.
Envia-me a mim, mas depois de ter sido purificado pela brasa, por Cristo. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou, me matou. Então ele só veio para isso. Ele se prevaleceu do mandamento e disse, ó, se você não cumprir, você morre. Aí me matou. Eu não cumpro. Muitos se enganam, insistem em manter a reputação, a boa aparência exterior, esquecendo-se que Deus não olha o exterior, e sim seu coração. Tu acredita que Deus olha a tua dor? Tu acredita que Deus tem misericórdia de ti sofrendo, lutando contra o pecado? E como um pai torcendo, meu filho, aplica a minha fé, meu filho, aplica a minha fé, fica aí na luta, fica aí. Por isso o apóstolo Paulo, assim como o escravo, o pastor Humberto, sabiamente, com todas as letras, afirmam neste caso, sem ter medo de errar. Filipenses 3:9. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim, não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí. Você pensa, eu é que podia, rapaz. Tem um tempo de oração, tem um tempo de... Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu. Quanto à lei fariseu, altamente conhecedor da lei, quer dizer isso. Quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele tinha zelo. Ele achava que defendia a igreja e matava os cristãos. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Posso perder. É para ganhar Cristo? É para ganhar Cristo? Eu perco. Eu não quero é ganhar nada e perder Cristo. Eu não quero é isso. Eu suplico a Deus, não me deixe ganhar nada, Senhor. Não me dê uma esposa, não, meu Deus, para perder Cristo, não. Agora, com Cristo, eu quero tudo que o Senhor quiser me dar aqui, tudo. Por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar Cristo. E ser achado nele, ó. E ser achado nele. Quando quem? Quando ele vier. Eu ser achado nele. E não no pecado. Não tendo justiça própria, não foi eu, por mim, o bonzão, o santo, eu consegui, sem Cristo eu consegui cumprir e não pequei. Não. Não tendo justiça própria, que procede de lei, mas de Cristo, porque Cristo é a minha lei. Senão, aqui é mediante, está vendo? A fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça que procede de Deus é a justiça de Cristo, que é baseada na fé que Ele nos dá em Cristo, para sermos com Ele co-herdeiros. Quando os santarrões buscam a justificação diante de Deus pela observância da lei, essa lei vai contra eles. Ela revela e condena o pecado que é intrínseco da sua constituição moral e os tornam conscientes da extensão de sua culpa. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. É só para isso. Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei. Não adianta você querer cumprir. Você não cumpre. Por quê? Porque você pensa. Você pode cumprir a lei todinha. Eu cumpro aqui na prática todinha, mas você pensa. Pronto. Já caiu. Mas caiu perante quem? Você caiu perante Deus. Perante Deus. Não perante o diabo, que é o pior. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você está vendo? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí tem que existir
a prática, meu irmão. Tem que existir a prova. É como se você dissesse assim: é pena de morte adulterar. Certo? Aí, aqui, a lei, no Brasil. Pena de morte adulterar, para você entender. Aí você foi, olhou para uma mulher, eita, adulterou com ela, fez tal. O marido dela olhou e disse: rapaz, esse cara estava pensando isso. Pegou você, levou para o juiz: rapaz, tem que matar esse cara aqui, porque ele adulterou com minha mulher. O que o juiz material vai dizer? Cadê as provas? Rapaz, o olhar dele dizia: não. Não, meu amigo, você tem que provar. Tem que ser provas materiais. Não pode chegar e dizer que eu acho que ele fez isso. Não. Agora, para Deus, Deus sabe o que ele fez. Para Deus, Deus sabe o que ele fez. Então, o nosso problema, Deus é tão maravilhoso que Deus diz assim, ó: até aqui eu tenho misericórdia de vocês, perdoa, viu? Agora não pratique, não. Está vendo como o evangelho é bom? Está vendo como o evangelho é bom? Deus está mandando você pecar, Deus está mandando você... Então, sabe o que é bom? É você não pensar. Porque o pensar é a porta de espera para o pecado. Então, não está dando autorização para você. Você vai viver brincando com fogo? Quem brinca com fogo termina se queimando. Então, o bom é você não dar margem. Mas o principal é você não cair. 1 Coríntios 15, 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão, a ferramenta que lhe mata é o pecado. Qual é a arma? Qual é o aguilhão? Qual é a lança? Qual é a espada que dá morte? É o pecado. E a força do pecado é a lei. E as balas dessa ferramenta é a lei. A lei, ela alimenta a arma. Está vendo? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, exclusivamente por Ele. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Procure trabalhar na obra do Senhor, procure servir ao Senhor, que você vai se fortalecendo. Em vez de você alimentar o aguilhão da morte, você alimenta a espada da vida. Gálatas 3,10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Aí o cara: não, eu cumpro a lei, eu sou bom, eu faço isso. Estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Você não faz isso. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você viu que Deus dá um assunto, Deus dá um tema, e Ele dá toda a palavra dentro desse tema? Você fala e Deus dá a palavra. Você fala e Deus dá a palavra. Como eu tenho vivido isso aqui, meu irmão? Como eu tenho vivido isso aqui, sabe? Em todo canto. É incrível, assim, o quanto Deus tem tido misericórdia de mim. Deus deixa claro que não podemos tratar a lei como uma aliança de obras, buscando retidão por meio dela. Quanto estão condenados aqueles que não sabem encontrar o verdadeiro meio de justificação. Gálatas 3,10: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E Gálatas 4,21 diz assim, ó: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Rapaz, é tão tremendo isso aqui, porque não tem tempo, mas se pudesse, é muito lindo a narração dessa, porque dá o eleito e o não eleito. Ou da escrava nasceu segundo a carne. Você está vendo que nasce do Espírito? Por isso nós somos filhos de Deus. Não é porque nós somos da carne, do Espírito. O da livre, mediante a promessa.
que Deus tinha dado a Abraão, que faria uma grande nação, e que um povo escolhido para ele, eleito e salvo. Estas coisas, olha aí, ó, são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, está vendo? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Tudo alegórico, tudo Deus usando simbologia. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Tu está vendo? O povo que diz que é de Deus, porque não tem tempo, mas dá para vocês entenderem. Na Jerusalém, que diz que está na Jerusalém aqui, é escravo, rapaz. Não é coisa nenhuma, não tem Deus, não tem. Agora, a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os do que tem marido. Vós, porém, irmãos, ó, da abandonada pelo mundo, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Está vendo, mulher? Você que está doida para ter um filho, não pode? Se alegre. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que o da que tem marido. Ou seja, ele está dizendo, daqui tem filho, não tem filho e é de Deus, daqui tem marido e não é de Deus. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, não é da carne não, é da promessa. Como ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? O que é que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Olha aí. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Para que coisa mais clara do que isso? Então não adianta, pai. Você tem um irmão, você tem uma mulher, você tem um marido, você tem um filho, que é filho da escrava, que não está na linhagem da promessa, vai ser lançado fora, meu irmão. Ele é bem claro aqui, bem claro. Contudo, o que é que diz a Escritura? Está perguntando aqui, o que diz a Escritura? Diz o seguinte: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. É muito tremendo. Como é que vai você se juntar com o filho da escrava? Se casar com o filho da escrava? Ou você casar com a filha da escrava? Se Deus mandou nas Escrituras, lança fora, lança fora. Por isso ele botou aquela vai, manda Ismael para fora. Abraão, faça o que Sara está dizendo, sou eu que estou mandando. É uma simbologia. Pode fazer, porque é assim que vai acontecer na realidade. Por isso que o Antigo Testamento diz que é a sombra das coisas que irão de vir. Então não existe o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, e vice-versa. Como muito quer dizer aí que o Antigo se acabou. Não pode, não existe, um depende do outro. A escravidão da lei, da qual Cristo nos liberta, é exatamente da lei que avulta o pecado. Cristo, somente Cristo, nos liberta, e essa libertação é evidenciada pela prática de vida verdadeiramente cristã. Como já vimos, chegamos à conclusão que somos libertos do domínio do pecado, não da tentação. João 8,34 diz: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já viu. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos oferecei como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Nós verdadeiros cristãos fomos regenerados, gerados de novo, vivificados para Deus, e única e exclusivamente por meio da união com Cristo em sua morte e vida renovada. Nós temos, sabe, que entender que nós temos que crer nesse Jesus que me libertou do pecado, que eu não posso ceder e praticar o pecado, porque Ele está em mim. Se Ele estiver em mim, eu clamar, eu crer, Ele vai me livrar. Eu pequei para Ele. Mas Satanás não teve o gosto de ver
Não sabe nem se eu tive vontade, não sabe nem se ele deduz, mas ele não se satisfaz. Deus sabe, Satanás não, ele quer ver a prática. Nós, verdadeiros cristãos, fomos regenerados e vivificados para Deus, única e exclusivamente por meio da união com Cristo em sua morte e vida renovada. Romanos 6:3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Já vimos isso aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Se morremos com Cristo, vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu creio nisso. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então nós estamos numa passagem. Essa é a nossa dificuldade. Por isso aquele cristão que é cristão, ele clama incessantemente pela volta de Cristo. Eu clamo. Tem hora que eu peço no coração, tem hora que eu grito: Maranata, Senhor, tenha misericórdia, venha nos buscar. Não dá mais para a gente aguentar isso aqui. Sabe o que é, meu irmão? É o temor de cair. Oh, meu Deus. Senhor, e se eu der uma bobeira? Meu Deus, eu sei que essa carne velha está aqui me atentando. Eu sei que... Ninguém é livre disso, meu irmão. Ninguém. Já passei, olhe, depois que eu me vi só, já passei tentações. Eu vi a mão de Deus. Eu vi o poder de Deus. Eu vi a misericórdia de Deus. Eu vi o quanto a carne é latente dentro de mim e quanto Deus é poderoso. Numa dessas viagens aí, meu irmão, Satanás me apresentou uma mulher que não dá para... Sabe, se eu soubesse, eu tinha trazido, era uma foto para vocês verem. Mas é tão claro que é o Satanás, que uma mulher formosa, linda, perfeita daquela, não tinha razão para me querer. Não tinha. Graças a Deus, eu não toquei nessa mulher. Eu não toquei. Mas eu cheguei, pulei do precipício, e Deus me pegou quando eu estava me esbagaçando. Sabe por quê? Porque eu saí do ponto de encontro. Eu saí não, eu fui arrastado pelos anjos. Do ponto de encontro com ela, para nós passarmos a noite juntos. Eu conto isso para a glória de Deus. Para mostrar o quanto eu sou homem falho. Não foi eu que saí dali. Não foi. Eu fui eu parei num carro alugado, no ponto onde nós marcamos. E fiquei ali, baixei a cabeça. Passou todo o meu pensamento. Era um turbilhão de coisa. Depois de alguns minutos, eu dei a marcha no carro e fui embora. Eu fico maravilhado com Deus. Você sabe o que é? Eu não sei se você entende, não. Mas é assim, é tão difícil, você é tão pecador, que eu não acredito que eu consegui sair. Aí Deus disse, mas tu não saiu, cara. Mandei os anjos, eu saí como um robô. Quando eu vi, eu estava longe. Mas eu orei tanto.
Mas eu agradeci tanto a Deus. O que seria da minha vida? Você já pensou eu chegar aqui para vocês, que eu falava na hora, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Aí o que é que acontece? A minha adoração é maior a Deus. Eu pequei para Deus. Eu disse, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei. Qual era o pecado que eu estava cometendo contra o mundo? Qual era o pecado que eu estava... Você está vendo o que é cristão? É a dor e o sofrimento que eu senti por ter chegado àquele ponto. Para o mundo. Vixe, que besteira é essa, rapaz? A mulher gostosa daquela, meu irmão. Quem é que não quer? Ah, meu amigo, aí. Pois tá aí, que a minha mulher dançava. Eu não tenho mulher não, viu? Estou totalmente liberado. Humanamente. Foi ou não foi o que aconteceu com Davi? Contra ti, somente contra ti pequei, Senhor. Mas contra o mundo, o diabo, Satanás, não. Não, mas eu pequei. Contra ti eu pequei. Agora o Senhor me mata. Me mate, Senhor. Ou tenha misericórdia, me perdoe, me devolva a alegria da salvação, que eu estou morto, eu estou acabado, eu estou um morto vivo aqui, eu estou... Pronto. E Deus foi indo. Aí me mostrou a grandeza. Muito mais difícil e impossível foi eu sair daquele canto. Eu não cheguei até lá. Por que eu não concluí? Olha, agora não tem uma pessoa, um artista que eu possa dizer assim, ó, é parecida, perfeita, encomenda do diabo. Sabe aquele ditado do mundo que diz que levanta defunto? Pois é. Pois botar um defunto sem vergonha para essa mulher passar, será capaz de se levantar do túmulo. Já botou, foi fazer assim, eu derrubo ele. Essa aqui não aguenta não. E andou bem pertinho, meu. Andou bem pertinho. Mas Deus prevaleceu. Aí eu posso dar um testemunho desse para a glória de Deus. Por quê? Aí vem um hipócrita, um sepulcro caiado, dizer que ele não é tentado uma hora... Que conversa é essa, rapaz? Eu sou doido de ser contra a palavra de Deus. Eu tenho que gloriar a Deus que eu não caí, meu irmão. É para me banhar. É para me banhar não ter caído. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vigiar mais ainda. Eu não vou deixar de viajar, não. Eu tenho que viajar, porque eu tenho que ser provado para ser aprovado. Mas eu aprendi, eu vou vigiar mais ainda. Tem uma diferença, aquele pecado de José. Por que foi que José correu? Porque José pecou contra Deus. Como é, pai? Pecou. Olha aqui a sequência, certo? Ele já vivia com a mulher na casa lá e a mulher dava em cima dele, mas ele estava prevenido, então ele se esquivava. Ele chegou desprevenido. Antes, como ele se preveniu, então ele não pecava, ele não era tentado. Foi de repente que ele viu a mulher formosa, ele teve vontade. Ele viu que caiu, pronto, aqui me acabei. O que ele fez? Fez carreira. Essa é a diferença. Mas José pecou ali. Para Deus, para nós e para o mundo não. Mas para Deus ele pecou. É tanto que ele fez carreira. Por quê? Porque ele ia consumar o fato. Ele ia consumar aquilo que entrou no coração dele. Aí ele fez carreira. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ter mais cuidado ainda, porque eu sei que o diabo vai continuar botando. Eu também não posso me acovardar, agora eu tenho que ter a coragem. Pegar e, porque Deus sabe, eu tenho que ter a coragem de dizer que sou tentado. E são mulheres lindíssimas, que só o Deus Todo-Poderoso pode sustentar. Eu não sei como foi. Até hoje eu estou para saber como é que eu resisti, como é que eu saí dali. Até hoje. E na verdade sei que foi Deus. Então não tem perigo de eu me gloriar. É só
Agradecer a Deus, Ele foi tão bondoso comigo, tão misericordioso. Ele não deixou eu sentir aquela dor. Eu não sei o que teria sido da minha vida, não, meu irmão. Eu não sei não. Por isso que eu digo, orem por mim, em nome de Jesus. Se Deus quiser me dar uma esposa, que Ele me dê uma esposa, se Ele não, pois Ele me sustente. Em nome de Jesus, eu não posso, eu não quero cair, eu não quero. Mas eu sou homem, eu sou carne. Deus foi glorificado, Satanás foi envergonhado. Mandou bem pertinho. Então, eu, que poderia me gloriar na carne, não me gloriou, você vai se gloriar, meu irmão. Você vai. Você sabe o que eu pensava? Como é que eu vou orar? Eu tenho minhas horas de oração de noite, presta atenção. Aí eu vou estar dormindo com essa mulher. Como é que eu vou orar? Vai ser o primeiro dia que eu vou ficar sem orar? Eita, rapaz, você está vendo aí? Aí quando aquilo começou a passar na minha cabeça, eu digo, porque eu não vou estar. Aí é hipocrisia demais, né? Ou acaba com uma mulher em pecado para Deus. Porque ali eu estava tendo relações normais com a mulher, não tinha nada de errado. Humanamente não tinha nada de errado. Mas para Deus, para mim era arrasador. Arrasador. Eu não quero ter relações com a mulher antes do meu casamento, em nome de Jesus. Eu não vou. Eu creio que Deus vai me dar essa bênção. Eu creio que Deus vai me dar. Estou dizendo isso para você saber que casou assim, o quanto é difícil, viu? Só Deus mesmo, foi você não, foi Deus. Foi Deus, não foi você não. Eu não vou. Em nome de Jesus, Senhor, não deixa acontecer. Acaba todo o meu casamento depois. Porque eu vou carregar isso o resto da vida. Não, mas eu me deitei com ela antes. Não, mas consertou e casou. Não, mas eu não quero. Eu não quero, em nome de Jesus. E uma das coisas que mais me maravilhou foi o fato de eu me lembrar. O Espírito de Deus disse, como é que tu vai orar? Tu já viu que depois de anos e anos e anos, vai ser a primeira noite? Porque tu vai ter coragem de se levantar da cama, com aquela mulher ali na cama, deitada naquele estado, e você orar para mim? Tu vai ter coragem de fazer isso? Rapaz, aí é hipocrisia demais, cara. Aí foi, quando eu me vi, foi saindo no carro. Até hoje, graças a Deus. Isso significa que passamos a ter o desejo profundo de servir e honrar a Deus, não primeiramente por obras, mas pela prática da justiça. Romanos 6 diz, e uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça, está vendo? Está vendo o que eu fui ali? Ó? Olha que aplicado aqui. Eu deixei de ser escravo do pecado e eu fui escravo da justiça. Eu fui escravo. Eu não saí dali porque eu quis. Eu queria ali aquela mulher demais. Eu fui arrastado por Deus, porque eu sou um escravo. Deus me pegou e me arrastou. Mas você quis. Mas eu não fiz. Deus me levou, Deus me tirou. Foi Deus que me tirou. Eu tinha feito. Se eu disser que não tinha feito, eu estou mentindo. Se eu disser que eu não saí de lá achando que eu não devia sair, eu estou mentindo. Era eu, a carne me puxando e o Espírito me empurrando. Mas maior é o que está em mim do que do que está no mundo. O Espírito venceu. Aí foi a confirmação que Cristo está em mim. E uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, presta atenção. Como Deus dá exatamente para ele. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne e da minha. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade. Para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Foi o que eu fiz. Saí de lá e ofereci meu corpo a Deus. Fui orar. Orei muito. É quando eu fui sentindo o perdão, aí pense na alegria. Oh, coisa boa, meu Deus. Oh, coisa boa. Parecia assim, um passarinho, porque eu não acreditava. Eu digo, rapaz, eu acho que não, eu acho que eu não. E cadê a vontade de voltar? Foi proporcional, sabe? A luta foi ali, mas à medida que eu fui saindo, foi aliviando. Eu podia ter voltado. Não, também não tem mais não. Deus acabou. Tirou mesmo. Porque quando eras escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Está vendo? Tudo que eu colhi foi vergonha.
embora não tenha feito. Agora eu quero voltar a lembrar. Eu sou um homem livre, solteiro. Qual era o pecado, qual era o erro perante o mundo que eu estava cometendo? Qual era? Nenhum, meu irmão. Nenhum. Agora, perante Deus, então não adianta você querer reputação não, rapaz. Querer ser o pastor Humberto para o mundo dizer que você tem que ser você e Deus. Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes os frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha aí. O fim é a vida eterna. O pior é que aqueles que vivem sob o domínio do pecado cometem atos de constante desobediência, uma falta clara de zelo pela lei, que muitas vezes se transforma em ódio da lei. Aqueles que saem com ódio daqui do pastor Humberto, tem ódio da lei, não é de mim não. Eles não conseguem cumprir, porque não tem Cristo, e queriam cumprir. Como eles não cumprem, porque não pode, nem Cristo faz por eles, aí eles ficam com ódio. Sabe aquela história do mundo de dizer amor que se transformou em ódio? Pois é. Tem um artista ali que deu em cima de mim, na academia. Parecia um passarinho, toda... Agora passa por mim e dá rabisaca. O novo. Por quê? Porque eu não atendi a vontade pecaminosa dela. Aí o amor se transformou em ódio. Mandou dizer para o cara lá, que esse cara que pensa que é o gostosão do mundo, é? Aí, como é que pode? Você se aproxima, depois vai detonar? Ódio. Eles não conseguem, esses que saíram daqui, tem ódio da gente, tem ódio da igreja, tem ódio de Deus. É clara e evidente a transformação daqueles que foram transformados por Cristo no coração, que demonstram gratidão por ter sido aceito por meio da graça imerecida. Esses, como nós da Igreja Reformada Siloé, em nome de Jesus, que fomos vivificados pelo Espírito Santo, servimos com alegria e novidade de espírito e não na caducidade da lei. Romanos 7,6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Estamos terminando, meu irmão. Mas está bom demais, não está? Ou seja, as nossas tentativas de obedecer agora são alegres e não sacrifícios, porque deixaram de ser acusadas pelo pecado. Isso é ser liberto da escravidão que mata e passar a ser escravo de Cristo, a escravidão que dá vida. Terceiro é menor, viu? Não é pequeno, não é grande como o primeiro ou o segundo, não. Como cristãos, somos libertos da mentira, que considera intrinsecamente maus a matéria e o prazer físico. Porque senão você ia detonar aqui o prazer físico e tal. Não, peraí. Deus também usa o apóstolo Paulo para garantir que nós temos a liberdade de desfrutar de todas as coisas criadas e os prazeres que esta nos dão como boas dádivas de Deus. Tem problema eu me deitar com uma mulher? De jeito nenhum, desde que seja nos princípios de Deus. Vem, a gente recebe a bênção, a gente casa, eita, meu irmão, aí tome bala. Aí eu vou dizer uma coisa, aí não tem conversa não. Você está vendo a diferença? Uma coisa que eu falei, bicho, era o fim do mundo, é um pecado grande, era. A coisa muito mais maravilhosa, muito mais completa, é bênção. Que eu vou parar e vou orar. Oh, Senhor, obrigado. Sem medo, sem culpa, sem nada. Tu viu a diferença, rapaz? É muito grande, rapaz. 1 Timóteo 4, 1, 6 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? A limpa que Deus fez aqui. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Os ensinos que eles estão recebendo é ensino de demônio. Não é do Espírito Santo de Cristo, não.
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem, como na época, o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Você está vendo? Proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. Foi Deus que criou, é bom. Não tem por isso, a mulher é muito boa. E para a mulher, o homem é muito bom. Não tenha receio de amar. É aí onde pode dizer aquele ditado que Deus me deu, né? Que o amor, né, o físico entre o homem e a mulher, com a bênção de Deus, é igual a café bom, né, que eu falei, né? Forte, quente e todo dia. Todo dia. E também não tem hora não, viu? Olha, não tem limite. Não tem limite, não. Você está vendo como você sai do... Para não dizer que é ascetismo? Você chegar em casa, sua mulher estiver com a panela no fogo, der vontade, desliga o fogão, meu irmão. Vai pegar fogo lá no quarto. Não tem negócio de, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer... Desligue, meu filho. Vá fazer o que é melhor do que tudo. Agora o cara limitar, tem hora, tem não sei o que, a conversa, a hora é a vontade. A hora é a vontade. Está fazendo alguma coisa, está na rua, deu vontade, vamos embora. Tem coisa melhor para nós fazer. Tem que ser desse jeito. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. O que é isso aí? Recebido com ações de graça. É você receber e dar graças a Deus. Graças a Deus. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Você está vendo aqui? Pela palavra de Deus, Deus disse aqui, viu? Que Ele criou é bom, e pela oração. A oração que eu disse, eu vou parar. Eu vou parar. Mas eu vou parar para orar. Para agradecer a Deus. Para agradecer a Deus. Eu ainda peço a Deus uma varoa fogosa. Porque depois de tanto tempo, meu amigo, vai ser um bocado de tempo para recuperar. Para botar aqui no nível normal. Que Satanás é doido para derrubar por causa disso, mas não derruba não. Deus me sustenta. Eu vou guardar e vou usar para a glória de Deus, porque tudo que Deus criou é bom. Você sabe por que eu falo isso aqui? É para esses hipócritas nojentos. Eu falo sobre o que é errado. Aí pensa que eu sou legalista, pensa que eu sou ascético, pensa que eu sou... Aí eu falo o que é de Deus bom. Sexo abertamente de Deus. Não é com a bênção de Deus? Tem limite não, rapaz. É com a bênção de Deus. É santificado com ações de graças e oração. Oração. Bora, mulher. Se ajoelha aqui comigo. Vamos orar pelo prazer que nós tivemos e vamos ter depois. Pronto. É desse jeito. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo Jesus. Está vendo? Se eu expor isso aos irmãos, que eu estou expondo, é a palavra que está mandando. Eu sou bom ministro de Cristo Jesus. Eu posso guardar. Não, eu não vou falar sobre isso. Não. Mas Deus está mandando eu falar. Alimentando com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí é diferente. Não estou falando aqui de maneira depravada, nem eu estou falando com as palavras da fé e da boa doutrina que nós temos seguido. Logicamente, devemos saber que tudo isso podemos usufruir, desde que não violemos a lei moral, nem percamos a nossa paz de espírito, ou tiremos a paz de espíritos de outros. 1 Coríntios 6, 12, 3 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. É a mesma coisa dizer o homem para a mulher e a mulher para o homem. Você não pode viver sem isso. Falando bem rápido. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo, representado no relacionamento.
do homem e da mulher. Por isso que tem que ter santidade, por isso que tem que ter exclusividade, por isso que tem que ter fidelidade. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Só essa frase para vocês saberem. Humanamente, no mundo, é lícito eu olhar para uma mulher, mas perante Deus não convém você fazer isso. Pronto. Tem muitos outros exemplos. Muitos outros exemplos. É lícito perante o mundo eu estou livre, pegar uma mulher livre e me deitar com ela. Não convém perante Deus. Deus não aprova isso. Sexo fora do casamento. Deus não aprova. Conserte. Faça como Deus, qual é o problema? O mundo diz que Deus faz as coisas certas com linhas tortas, né? Que conversa é essa, rapaz? Não tem esse negócio não. Deus faz tudo certo com linha certa. O cara quer distorcer, quer dar um jeito. Não. Você, de novo o meu caso, eu necessito de uma mulher. Eu vou fazer de maneira distorcida? Eu vou fazer de maneira errada? Não. Eu vou fazer como Deus determina. Eu vou conhecê-la, nós vamos nos conhecer, nós vamos conversar, aí vamos para o altar, pronto. Aí eu cheguei lá no objetivo de Deus, pelos meios que Deus disse que eu chegasse. Agora, para o mundo é lícito eu me deitar com ela. Qual é o problema? Vocês não vão casar? Pronto, mas para Deus não convém. É isso, em simples palavras, que isso aqui quer dizer, que muitas vezes as pessoas não entendem. Fora isso, tudo, fora isso mesmo, tudo é legalismo. E um legalismo medieval, o qual os reformadores e até os puritanos sempre combatiam tal prática comum dos hipócritas. Olha, os puritanos, vocês lendo sobre eles, vocês vão ver o quanto eles eram rígidos com relação à santificação e a Deus. Mas não tinha um puritano que não tivesse 10 filhos. Era lendo a Bíblia e deitado com a mulher. Eu digo, rapaz, só faziam isso. Só faziam isso. Por quê? Veja bem, se os caras combatiam o pecado, os caras eram radicais, se os caras eram... E nisso aí eles exageravam. É porque eles conheciam a palavra, rapaz. Ele sabia que com a mulher dele era bênção de Deus. Era muito melhor ele estar direto com a mulher dele do que com as outras. Era muito melhor. É muito melhor você aproveitar a sua mulher o máximo que você puder. Gaste seu gás todinho para quando você sair de casa, não dá nem vontade de olhar para a mulher. Já gastou o gás com ela todinho. E a mulher sábia atiça o homem. Gasta o gás dele. Bote o que ele gosta. Prepare lá a cama com mirra e aloés. Taque a roupa que ele gosta. Se ele não gostar de roupa nenhuma, fique sem nada. Bem peladinha para ele. Mas faça tudo que ele gosta. Atice ele. Faça ele lhe querer. Faça ele lhe desejar. Olha, tudo que está lá em Cantares, aquilo ali é para o homem fazer com a mulher, rapaz. E a mulher com o homem. Aí a mulher não faz, as prostitutas fazem. A mulher não faz, as prostitutas faz. Porque, não posso. Porque isso é pecado. Pecado o quê, rapaz? O que é pecado? Tu alegrar teu marido? Tu fazer tudo para o teu marido te desejar? Que conversa é essa, rapaz? Isso é mentira do diabo, rapaz. Tem limite não. Não tem. É bênção de Deus. É engano do diabo. Não faz com a sua e pensa com as outras. Está aí, o pior. Quarto, para nós encerrar. Cristo nos libertou das regras que outros acrescentam aos ensinamentos das Escrituras, principalmente com referência à fé, culto e prática. Nos sujeitarmos ao que não está nas Escrituras é se sujeitar a seitas. O que não está na Escritura é seita. É uma violação da liberdade de consciência que o próprio Deus nos concedeu. Só sobre essa liberdade de consciência cabe uma pregação inteira que um dia, com a graça de Deus, nós vamos ter. Essa liberdade de consciência. Mas eu falei muito sobre ela aqui. Liberdade de consciência, rapaz. Você não tem que ter peso de consciência, não.
Você está falando o que está na palavra, você está falando o que Deus lhe abençoou. Ele criou o homem para a mulher para o homem. Não é bom que o homem fique só, eis que farei uma auxiliadora que ele seja idônea. Ele tinha um objetivo, era manifestar naquele relacionamento o amor e o relacionamento que nós temos que ter por Deus. Então ele tem que ser maravilhoso, ele tem que ser intenso, ele tem que ser puro, fiel, exclusivo. Ele tem que ser crescente, querer cada vez mais. Aí tem um quinto, eu pensei que tinha só o quarto, mas tem um quinto aqui. A graça de Deus em Cristo, quando realmente nos alcança, também nos liberta da justiça própria, pela qual comparamos o nosso comportamento com o comportamento de outras pessoas e nos julgamos melhores, né, aos olhos de Deus. Agora a última mesmo, é o sexto, viu, meu irmão? Cristo nos liberta da ânsia de arranjar as diversas leis por ordem de importância. Quando agimos assim, inevitavelmente, introduzimos mais leis para nos dizer quais leis são mais importantes. Por isso, olha aqui, olha essa informação aqui. Mais ou menos no final do Antigo Testamento, havia 613 diferentes regras ou leis. 613. Além das explicações sobre cada uma delas. Sabe quem é que cumpre? Ninguém. 603 leis. 10 mandamentos o cara não sabe, não cumpre nem um terço. O que nos confunde um pouco ainda é o fato de nós cristãos não termos sido completamente libertados por Deus. Mas como assim? Isso quer dizer que apesar de Deus ter nos libertado do domínio da condenação do pecado, não estamos ainda livres de da presença maligna, da presença destruidora, da influência maligna da tentação. Esse é que é o nosso problema. Por isso Deus ordena, como eu falei aqui, a vigiar e orar, sem cessar. Alguma coisa eu fiz, eu bobeei. Quando eu vi, eu estava enlaçado, eu entrei. Necessitado, a carne veio acordando, o negócio. Aí eu entrei. Mas alguma brecha eu dei. Alguma coisa eu fiz. Por isso Deus ordena vigiar e orar sem cessar. Porque enquanto estivermos neste mundo, estaremos sempre sujeitos a tentações. Por exemplo, 1 Timóteo 6,9 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aí fala da riqueza, né? O cara quer ficar rico, aí ele termina e vai, ele se acaba, ele se afunda. Continuamente seremos seduzidos pelo desejo de pecar, que tanto está dentro de nós, como ao nosso redor. Romanos 7,14 diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui ele está falando dele, carne, sem Cristo. Eu, Paulo, você. Para você entender, mas não estamos livres. Não, nós estamos. Aqui ele está dizendo, eu. O que é que eu sou? Eu, pastor Humberto. Isso aqui. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque ela está dizendo lá que eu vou fazer aquilo que eu não quero. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque o cara é escravo do pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, efetuá-lo. Eu havia vontade de eu não fazer aquilo, mas eu não consegui efetuar aquilo que eu queria não fazer. Mas como eu não era escravo do pecado, e sim escravo de Cristo, o Senhor que comanda a minha vida, me arrastou dali. Você não fala o que você quer não, rapaz, sou eu que mando em tu. Repreendeu os demônios, me pegou e tirou. Ali,
apesar do pecado, que todo mundo pode me condenar, ficou provado na prática que eu sou escravo de Cristo, porque senão eu tinha feito. Ninguém no mundo saberia, só Deus e o diabo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Você viu como fica agora explicado? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Por isso que eu tenho que clamar a Deus, glorificar com ações de graça e oração a libertação disso. Olha aqui, ó. Desventurado homem que sou. Olha aqui, olha como é que ele estava falando sem Cristo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Com a mente, com a minha vontade, eu sou escravo da lei de Deus, mas a carne do pecado. Então, que prevaleça o meu Senhor, que é Jesus Cristo, para que me pegar a força como escravo e não me deixar ser dominado pelo outro Senhor, que é o diabo, e ele ter domínio sobre mim. Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você está vendo a aplicação, meu irmão? Por isso que tem que demorar, porque a gente precisa ter certeza do que a gente está ouvindo. O que foi que aconteceu naquele momento com o pastor Humberto, quando ele parou ali, lá naquele local que ele marcou com a mulher para entrar? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então houve uma luta ali, o espírito contra a carne, o espírito contra a carne. Aí o espírito venceu. Eu não fiz o que eu queria. Eu não fiz o que eu queria, porque o Espírito de Deus, que é o meu Senhor, do qual eu sou o escravo, me arrastou pelos cabelos, pelo fundo das calças, pelo que for, mas ele me tirou de lá. Ele me tirou de lá, porque eu não fui, foi ele que me tirou. Enquanto vivemos neste mundo, embora totalmente libertos por Cristo, temos que ter em mente que enfrentaremos forças demoníacas, como eu enfrentei. 1 Coríntios 7,5, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar de oração e novamente vos ajuntar, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Tu ouviu falar que mulher pega e não tem relações com o homem como uma espécie de castigo. Olha aqui, ó, não vos priveis um ao outro. Ou seja, teu corpo, mulher, é do homem, teu corpo é da mulher. Você não pode deixar a mulher passar vontade e nem o homem passar vontade, não. O que foi que eu falei aqui? Eu vou parar para quê? Para orar. Olha aí, ó. Não vos priveis um ao outro. Não deixe de fazer amor, não. Não faça isso, não. Salvo. Talvez, por mútuo consentimento, quando os dois concordarem, por algum tempo, para vos dedicar à oração, está vendo? E novamente vos ajuntar, está vendo? Foi o que eu disse aqui. Bora, mulher, bora parar, vamos orar e agradecer, depois vamos voltar de novo. Está aqui na palavra. Ei, doido falando de moralidade, está aqui na palavra, está aqui escrito. Pronto, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntar, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O homem com vontade, a mulher não atende, é claro que ele fica vítima de tentação, justifica não, mas ele fica mais fraco. Enche a barriga dele, até ele não querer nem comida na frente dele.
Se ele sair com fome, ele vai ser tentado. Ele vai ser tentado. Está aqui. 1 Timóteo 4, 1, 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Fala mentira, não fala, não prega como Deus manda pregar aqui. Claro, a verdade, transparente, fundamentada na palavra. Não recebe a iluminação. Como é que vai falar de sexo, pregar relação sexual entre o homem e a mulher, se ele não tem a autoridade dada pelo Espírito de Deus para fazer isso? Se ele não tem iluminação da palavra para fundamentar? Aí não fala. São os hipócritas. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntar para a peleja do ganho de dia do Deus Todo-Poderoso. Nossa liberdade individual da presença do pecado depende da nossa libertação, ou seja, do nosso domínio desse corpo mortal, através da perseverança dos santos. E a nossa liberdade total, definitiva, da presença do pecado se concretizará com a volta de Cristo, quando haverá restauração de todas as coisas, nos novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu me pego nisso aqui, meu irmão, não vou ter dor, não vou ter meu sofrimento, minhas lágrimas, tudo vai passar. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus é fiel à sua palavra, não tem como não se cumprir isso aqui, vai se cumprir. Por isso que eu me alegro em tudo que Deus faz na minha vida. Ele vai enxugar minhas lágrimas, Ele vai cessar meu pranto, Ele vai tirar minha dor, Ele vai fazer tudo. Eu não tenho dúvida disso. Que a nossa liberdade, concedida pelos méritos de Cristo, foi uma liberdade, uma libertação de tudo aquilo que é pecaminoso e contrário à vontade de Deus. Então, não podemos usar dessa liberdade sem critérios, sem preceitos, de maneira prejudicial, tal como Deus manda o apóstolo Paulo tratar de questões controversas, como o consumo de alimentos sacrificados a ídolos. Em virtude do tempo, nós vamos... Eu só vou pedir que vocês leiam Romanos capítulo 14 e 1 Coríntios capítulo 8. O verdadeiro cristão deve ter cuidado de não usar sua liberdade de forma que possa levar ou fazer outros cristãos caírem em pecado. Por exemplo, eu não posso... Eu tenho condição de tomar certas atitudes e fazer certas coisas como pastor, mas eu devo me abster para que o irmão mais fraco, que não está preparado, não queira fazer e termine pecando. Dê um exemplo, pastor, para ser bem claro. Por exemplo, pastor, você aconselha o irmão, durante tanto tempo, como o senhor faz na fila, abraçar as irmãs, dar aquele abraço? Não. Não. Porque ali eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus está ali, o meu temor, ali o domínio do Espírito está ali é o momento que realmente a minha carne está nula. Eu vejo o amor de Deus, eu vejo uma filha, eu vejo muito amor no meu coração, muito, muito, mas com gratidão a Deus. Essa mulher foi salva, essa mulher é um produto de Deus. Então, o amor que eu toco nela é um amor filia.
É muito amor do meu coração. Mas o outro irmão, ele não tem esse conhecimento, ele não tem esse nível de entendimento do que Deus fez naquela vida. Então eu estou abraçando um produto de Deus. Mas eu devo me abster o máximo que eu puder. A não ser na fila, em outros momentos, cumprimentar com a paz. Mas por quê? Por causa de mim? Não. Por causa dos irmãos, aqueles que são mais fracos. Eu já vi elemento na igreja dizer que tirava casquinha na hora do cumprimento com os irmãos. Que se aproveitava daquilo ali. É exatamente isso. Ele deve ter o cuidado de não usar a sua liberdade de forma que possa levar ou fazer outros cristãos caírem em pecado. Por que é que quando aconteceu comigo, eu não tive atração por... Não, casada nem se fala. Mas solteiras. Porque não havia nada no meu coração. Senão no mês seguinte já tinha... Isso quer dizer que não possa acontecer? Não. Estou dizendo isso não. Mas me alegrou muito o coração que não houve essa possibilidade. Se tivesse algo, teria sido na semana seguinte. Teria sido na semana seguinte. Não podemos esquecer que Deus não nos libertou da obediência à lei. Entretanto, essa lei não é o que nos faz merecedores da salvação. Como a transgressão dessa lei também nos leva à condenação, mas a lei nunca deixou de ser o nosso guia moral. Por isso o próprio Jesus deixou dito que a lei continuava em vigor para todos os cristãos. É uma contradição muito grande, né? Falou que acabou, que tudo, aí continua em vigor. Sim, rapaz. Porque em Cristo você cumpre. Sem Cristo você não cumpre. Eu não pequei, foi porque eu não pequei, porque Cristo não deixou. Mateus 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Está vendo? Eu vim para cumprir aquilo que você não podia cumprir. Cumprir você. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, como fazem aí, o cara ainda viola, ainda ensina a violar. Será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito aos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E em Gálatas ordenou que o apóstolo Paulo a chamasse lei de Cristo. Só para fechar e saber que a lei que você tem agora é a lei de Cristo. Gálatas 6, 1, 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É outra lei. É a lei, essa sim, é a lei do amor. É a lei da santidade. É a lei da misericórdia. Então, se alguém é surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. O que será que pensaria? Analise aí. Eu fiquei desesperado durante muito tempo. Eu agradeço tanto a Deus, eu passei tanto, eu acho que, não sei se pode aumentar a adoração, mas eu ter chegado ao ponto de uma queda daquela, e Deus ter me livrado, eu não sei mais o que eu faço para agradecer a Deus. Agora analisa teu coração. Davi fez aquilo. Eu não ia fazer nem 10% do que o Davi fez, não. Eu estava saindo com uma mulher livre, que aceitou, e nem ia matar ninguém dela, nem nada. Mas vamos supor, você estava preparado para essa prova? Se eu chegasse aqui e contasse, meu irmão, eu caí. Você ia continuar respeitando e amando o pastor Humberto? Ou você ia ter a justiça própria? Ou iria usar como o motivo que eu estava esperando para sair dessa igreja? Você já pensou nisso? Porque podia ter acontecido. Eu ia pagar o preço,
Mas eu não ia ficar no chão não, meu irmão. Eu não ia ficar no chão não. Eu ia buscar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, ia pedir a disciplina de Deus, mas eu não ia entregar a minha vida ao diabo, não. A minha vida está na mão de Cristo. Agora, você já imaginou se acontece isso? Você conseguiria? Ou você justificaria as suas falhas, os seus pecados, pelo que o pastor Humberto fez? Porque meus erros não justificam os seus. Seu negócio tem que ser com Deus, não é comigo não. Não faça isso, porque eu temo que Deus deixe acontecer comigo só para expor você, para mostrar seu coração. Então você tinha que ter, era misericórdia. Rapaz, esse homem está aí sozinho, cheio de condição, de dinheiro. Esse homem não justifica o que ele fez não, rapaz, mas esse homem está morto, esse homem não é isso que ele fez. Como é que a gente aprende, que está na palavra? Esse homem não é o erro. Esse homem cometeu o erro. Vamos ter misericórdia. Vamos orar mais por ele. Você já pensou, se eu não sair daqui e me prostro para orar? Você está pensando que me sustentou, não foi isso? Me sustentou, meu irmão, foi me submeter ao poder da oração e pedir para vocês, me abençoe, orem por mim. Quando eu peço isso é porque eu preciso. Eu sou homem. Eu sou homem. E eu disse, vou deixar de viajar. Deus, vai não, vai não, vai não. Você não está sendo pego de surpresa? Como José? Quando você estiver num canto que for perto de surpresa, que você tiver vontade, vai cair, faça a carreira. Deixa as calças, deixa tudo, vá-se embora. É. Mas você sabendo? Não, senhor, você vai. Você vai. Eu não tenho poder para lhe sustentar, não, rapaz. Eu não fiz contigo, não? Fez, Senhor. Então, se agarre comigo, tenha seu tempo de oração, peça para não lhe deixar cair, faça tudo o que tem que fazer, está na minha palavra, e aí você vai ver o que acontece. Agora pense nisso. Como você veria o pastor Humberto? Com certeza agora, você vai ver com mais admiração, né? Porque Deus sustentou o pastor Humberto. Mas glorifica a Deus. A honra é dele. Eu caí, meu irmão. Eu caí. Deus me sustentou. Foi Deus que me sustentou. Por isso é que não tem mais condenação para mim. Porque a Bíblia diz, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida o libertou da lei do pecado e da morte. Então ninguém pode me condenar. Porque naquele momento, a lei de Cristo, o Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação. Ninguém pode me condenar. Ninguém pode me acusar. Porque senão vai quebrar o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o milagre de Deus, uma manifestação poderosa de Deus. Só Deus sustenta um homem necessitado da carne. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe como é um homem quando está com vontade. Todo mundo sabe. Tem quem sustenta, só Deus, só Deus. Se Ele fez para isso, amém. Mas eu peço em nome de Jesus, que Ele me dê outras provas, não me dê mais dessa não. É dolorosa demais, é dolorosa demais. Eu só creio numa coisa, eu acho assim que, para nós encerrarmos, se é de acontecer, que eu acho que Ele vai ter misericórdia em me levar. Ele vai ter misericórdia em me levar. Por isso, um dia, pastor Humberto, só agradeça, só agradeça. Teve um propósito bom. Eu quero viver para glorificar a Deus, mas se é de eu cair, que Ele me leve. Mas se Ele me sustentando como Ele fez, glória a Deus. Peça isso para você. Peça essa força. Porque da tentação você não vai se livrar. E se seus desejos são fortes, pois os cumpra à maneira de Deus. Eu poderia atender meu desejo com aquela mulher? Podia. Ter conversado com ela, analisado a possibilidade dela ser minha esposa, e aí está certo. Como não tinha, eu não queria, então estava errado.
faça o que você tiver desejo, à maneira de Deus. Está dentro dos princípios de Deus? Tá? Consertou? Se lembre do que foi feito com Davi e Batseba. Se ele tivesse esperado, Batseba não tivesse casado com Urias, tivesse aguardado, não tinha tido problema. Se vexaram, aí fizeram a coisa certa de maneira errada. Nós temos que fazer a coisa certa de maneira certa. Porque não tem consequências, embora tenha muita luta, tenha dor, possa ter o que tiver, mas o final realmente é feliz. Que o Espírito Santo que nos foi outorgado nunca nos deixe esquecer que Deus nos deu a liberdade das cadeias do pecado e nos tornou escravo do amor e da santidade de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.